E se as pessoas soubessem o que a igreja tem para oferecer para elas hoje, teria gente pendurada aqui nessas travessas e teria apinhado todo mundo ali. Não tem problema. Quem sabe pelas redes sociais, essa palavra vai chegar também a outros irmãos. Mas, irmãos, eu espero que, como falou a primeira leitura, do servo sofredor, o Senhor abriu-me os ouvidos. Eu espero que o Senhor, o Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para que a gente possa entender o mistério da cruz. O mistério da cruz, da nossa vida, todos temos a cruz. E o mistério da cruz de Cristo. Porque a igreja anuncia Cristo crucificado e ressuscitado. Mas para ressuscitar, teve que passar pela cruz. E nós também não ressuscitaremos, não viveremos uma vida nova, alegre, livres do pecado, livres da morte. Não viveremos se primeiro não aprendermos a entrar na cruz. Isso é um mistério. Cristo falou: Pai, eu te louvo, te agradeço, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos cristãos. Esse é um segredo que hoje o Senhor, que ama a cada um de vocês, a cada um de nós, quer nos revelar o sentido do sofrimento, o sentido da cruz. A cruz é tudo aquilo que nos faz sofrer. A cruz é tudo aquilo que nos limita. A cruz é tudo aquilo que faz com que eu veja que eu não sou Deus, que eu não tenho o domínio, nem da minha vida, nem da vida dos outros. A cruz é o lugar que Deus marcou para se encontrar comigo e com você. A cruz é aquilo que me faz olhar para o alto, porque eu sozinho não consigo. Então eu espero, irmãos, que hoje Deus ilumine as nossas cruzes e seja essa palavra uma boa notícia, uma notícia alegre, maravilhosa. Bom, esse servo sofredor, ele começa dizendo: o Senhor abriu-me os ouvidos. Essa expressão significa: o Senhor me fez entender, o Senhor me fez compreender. O quê? Porque ele fala: por isso não resisti, nem voltei atrás. Ofereci minhas costas aos que me batiam, o rosto aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Ele enfrentou muita humilhação, muita perseguição, muito sofrimento. Mas por que ele pôde enfrentar? Por que ele pôs o seu rosto duro como uma pedra? Porque o Senhor Deus é o meu auxiliador, é o que me ajuda. Porque a meu lado está quem me justifica. Ter os ouvidos abertos significa acreditar que Deus me ama, que Deus me ajuda naquilo que eu não posso, que Deus providencia. Lembra do Abraão, quando ele foi subir o Monte Moriá? O Isaac tinha a lenha, o Abraão tinha o fogo, a faca, e o Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, o fogo, a faca, tudo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E o Abraão diz: Deus providenciará, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E o cordeiro era o Isaac. E a tradição judaica diz que quando ele chegou lá em cima, o Isaac teria dito: ata-me, pai, me amarra forte, para que eu não resista e o sacrifício seja invalidado, porque só servia um sacrifício onde a vítima, o cordeiro, era manso,
não dava patada, não se rebelava e se deixava oferecer como uma coisa santa a Deus. Pois bem, irmãos, esse Isaac é Jesus Cristo, que se deixou pregar na cruz como um cordeiro manso, porque o jeito que Deus escolheu para salvar a mim, a você, a humanidade, foi a cruz. Pedro se escandaliza quando Jesus, naquela enquete que Jesus fez, o povo não entendeu, pensou que Jesus fosse João Batista, Elias, um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Esse trecho do Evangelho é de uma importância única no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem duas partes. A primeira parte, até o capítulo 8 desse trecho, é tentar responder a pergunta: quem é Jesus? Aqui Pedro vai responder: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Salvador, que nós estamos esperando há 2000 anos. Pois bem, a segunda parte do Evangelho, Cristo vai mostrando o caminho da cruz e termina com outra profissão de fé. Na cruz, o centurião diz: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Não só o Cristo, o Messias, mas o Filho de Deus. Esse é o Evangelho de Marcos. Pois bem, Pedro, teoricamente, acerta: tu és o Messias, tu és o Cristo. E Jesus imediatamente proíbe de falar que ele é o Messias. Por que Jesus proibiu? No Evangelho de Marcos tem esse chamado segredo messiânico, porque as pessoas esperavam um Messias político, um guerreiro que os libertasse do poder dos romanos, que cobravam impostos caríssimos, que dominavam uma nação que se sabia: nós somos o povo de Deus, essa terra é santa, o Senhor nos deu essa terra, e esses estrangeiros vêm aqui, nos dominam e nos oprimem. Esperavam um Messias que viesse salvá-los através do poder, da força, das armas e tudo. Jesus falou: tá bom, você acertou quem sou eu, mas agora eu vou dizer como que eu serei Messias, como que eu serei o Cristo. E diz: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai para Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Quando Pedro escutou aquilo, não gostou daquela conversa, porque ele pensava, e todos os judeus pensavam, no Messias glorioso, no Messias que fizesse sucesso. E Jesus fazia milagres, multiplicava os pães. Jesus era o cara, né? E de repente ele vem falar de sofrer muito, de ser rejeitado, de ser morto. Não, essa conversa não está boa. Pegou Jesus pelo braço, levou para um canto e falou: Senhor, aqui não fala, só fala que repreendeu a Jesus. De repente, Pedro se sentiu mestre de Jesus. Como nós, muitas vezes, na nossa vida, parece que é uma atitude ridícula, mas muitas vezes nós somos ridículos, irmãos, e queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. E dizemos para Deus: o Senhor fez tudo errado. Eu não merecia, né? Porque as pessoas pensam que a cruz é um castigo, é uma desgraça. Que mal que eu fiz a Deus para merecer isso? Não, você merece muito mais, não merece só isso. Mas não é um castigo, não é uma desgraça. É o que você necessita, o que eu necessito para quebrar o meu orgulho e para experimentar o amor de Deus na minha vida. Bom, Jesus fala para Pedro, Jesus repreende a Pedro, vendo os outros 11, e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Esse afasta-te de mim quer dizer: põe-te no teu lugar. Você é discípulo, teu lugar é atrás de mim.
seguindo a mim? Ou você quer que eu te siga? Porque muitos de nós também, irmãos, gostaríamos que Deus fizesse a nossa vontade, viesse atrás de nós. Não, meu caro, você é discípulo, você vai atrás das pegadas de Cristo. Ele não tem que ir atrás de mim. Sou eu. Quando eu quero instrumentalizar Deus para fazer a minha vontade, eu me torno Satanás, que significa adversário. Adversário de Deus. Tu não pensas como Deus. Você sabe como é que Deus pensa? Seria interessante conhecer como é que Deus pensa. Como é que eu vou conhecer o pensamento de Deus, o que Deus deseja, o que Deus gosta, o que Deus ama, o que Deus... Olhem para essa cruz. É assim que Deus pensa. Você quer conhecer a Deus, o Deus verdadeiro? Olha para Cristo crucificado. É assim que Deus pensa. O amor absoluto pelo pecador, que sou eu, que é você. Assim Deus pensa.